Abra sua Bíblia, João capítulo 5, versículos 19 e 20. João capítulo 5, versículos 19 e 20. Farei a leitura. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. A palavra diz que o Filho Jesus não pode fazer nada de si mesmo. Só faz o que Pai mostra a ele, só faz o que Pai faz. Jesus escreve sua total dependência à vontade do Senhor. Nós vamos estudar esse texto daqui a pouco. Mas antes eu queria compartilhar algumas verdades que certamente fazem parte do sermão, que ajudam a gente a compreender o texto que eu escolhi para esta manhã. Este ano 2013 nasceram muitos bebês. Eu não cheguei a contabilizar, mas acho que mais de 15, quem sabe até 20. Só esta semana já nasceram 2 bebês. Tá? E toda vez que um bebê nasce, há algumas perguntas clássicas que a gente costuma fazer. Quando? Né? Em que dia nasceu? Em que hospital? Né? E a gente não deixa de perguntar hoje em dia com quantos quilos nasceu, com qual tamanho e assim por diante. Eu não sei com quantos quilos Jesus nasceu, com quantos comprimentos. Né? Só sei que ele coube numa manjedoura, então nasceu pequeno, bebê. Em que dia ele nasceu? Dia 25 de dezembro. Estamos aqui hoje para comemorar o aniversário do bebê Jesus. Para falar mais teologicamente, nós estamos comemorando hoje e celebrando a vinda do Messias, a vinda do Salvador a este mundo. Agora, aqueles que não são cristãos, às vezes costumam nos provocar. Talvez tenha já acontecido com você. Eles dizem assim: Jesus, na verdade, não nasceu no dia 25 de dezembro. Vocês foram enganados. Eu digo para vocês, ninguém sabe exatamente em que dia Jesus nasceu, isso é verdade. Existem algumas teorias de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Por exemplo, o anjo Gabriel veio anunciar a concepção, a conceição da Maria. E, segundo alguns estudiosos, diz que isso aconteceu no dia 25 de março. Eu não sei como é que eles contaram e chegaram a essa conclusão. Tá? Como é que foi o cálculo? Mas no livro que eu consultei, o autor diz que essa aparição do anjo Gabriel aconteceu no dia 25 de março. Aí você soma 9 meses, que é 9 meses de gestação. Aí vai cair no dia 25 de dezembro. Essa é uma das teorias. Outra teoria é que quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, tá, eles adoravam um deus chamado Sol Invictus. Tá, e houve uma, mistura, né? E os cristãos acabaram substituindo o dia em que eles comemoravam esse Deus romano, né, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E isso caía exatamente no dia 25 de dezembro. Se a gente for estudar um pouco a história da igreja, a igreja
nossa, só começou a comemorar e celebrar o nascimento do menino Jesus a partir do século IV. Ué, como assim? Somente a partir do século IV. E mesmo assim, a Igreja Ortodoxa grega comemorou o nascimento de Jesus não no dia 25 de dezembro, mas dia 6 de janeiro, até século V. E a própria igreja em Jerusalém também comemorou o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro, até o ano 549. Então, por que a data do nascimento de Jesus não é tão assim exata? O que houve, então, nos primeiros séculos do cristianismo? Então, nós precisamos entender o seguinte, que houve alguns fatores circunstanciais que faziam com que os primeiros cristãos realmente não tivessem muito interesse em descobrir, muito interesse em investigar qual foi a data exata do nascimento de Jesus Cristo. Por exemplo, os primeiros cristãos achavam que comemorar aniversário era um vestígio de um costume, de uma tradição pagã. Um costume vindo do Egito e posteriormente passado aos gregos. E como os cristãos não aceitavam a mitologia grega, eles então rejeitaram, ou eles não tinham o hábito de comemorar o aniversário, mas tem um outro fator em cima disso. E que eles achavam que o nascimento não era uma data para ser comemorada, na verdade. Por quê? Porque ao nascer, você acaba trazendo o pecado original do Adão. Então não é motivo de comemorar. Pelo menos assim, alguns cristãos mais influentes pensavam na época. Além do mais, naquela época havia perseguição por parte dos judeus e romanos. Portanto, nascer num lar cristão não era motivo de alegria como nós temos hoje. Trazer, uau, nasceu, festa, presente, trazer aqui na igreja, comemorar. Não havia esse tipo de clima de festa. Por quê? Porque ao nascer num lar cristão, ele estava sujeito a sofrimento. Ele podia ser alvo de perseguição, e ele podia até ser alvo de morte, martírio. Claro que para o pai e mãe era alegria ver um filho nascer, uma filha nascer. Mas os pais já prevendo as dificuldades, os sofrimentos que esse bebê iria passar, era motivo de preocupação também. Talvez esse bebê que nasceu no lar cristão jamais veria o sol. Talvez ele passe a vida inteira dele em abrigos subterrâneos, como catacumbas, devido à perseguição acirrada que era presente naquela época. Para eles, não há nem aniversário, a data do nascimento, mas no dia em que um cristão morria, era motivo de alegria. Por quê? Porque, afinal de contas, todo sofrimento termina. Era o momento em que ele agora se completa a salvação. Era o momento em que ele vai agora para o paraíso, em paz. Não é à toa que a Igreja Católica, até dia de hoje, comemora vários santos, dias de santos, santo não sei o quê, santo não sei o quê. Se você for estudar, a boa parte desses dias, essas comemorações, não celebram o nascimento de um santo, mas a morte dele. Porque a igreja encarava que não o aniversário, mas a morte, o dia da morte, que era realmente, que merecia ser celebrado. Tudo isso fez com que algumas tentativas de investigar e verificar, averiguar em que dia realmente Jesus nasceu, essas tentativas foram até consideradas pelos líderes religiosos daquela época do cristianismo como um sacrilégio. Como é que você pode querer saber
data que Jesus nasceu. E que importância isso tem para nós, para a nossa fé? Somente quando o cristianismo entrou no século IV e que esse costume de comemorar aniversários, não somente de Jesus Cristo, mas também das pessoas, né, começou a assumir uma certa importância. Passada a Idade Média, tem um fato interessante aqui, que no ano 1644, agora então já no século XVII, 1644, o parlamento britânico, vocês acreditam, proibiu que o Natal seja celebrado nas igrejas. E quem violasse essa lei era preso. Olha, parlamento britânico, cristão, proibiu que o Natal fosse celebrado nas igrejas, porque os puritanos, né, britânicos, achavam que Natal agora não é mais Natal, perdeu a essência, o significado. Natal era uma festa secular, virou uma festa secular, né? O pessoal come, bebe, troca presente, assim por diante. Então, os puritanos começaram a achar que o fato de dia 25 de dezembro ter se tornado um feriado nacional, ou feriado em vários países, era uma verdadeira blasfêmia ao verdadeiro significado, ao verdadeiro propósito da vinda do nosso Senhor Messias aqui na terra. E esses puritanos, quando emigraram para a América, por exemplo, em 1659, no estado de Massachusetts, né, também a celebração do Natal era proibida pela lei. E quem violava, levava multa. E em 1870, portanto, século XIX, não é muito longe de tempo de hoje, em 1870, algumas escolas em Boston, nos Estados Unidos, fizeram questão de ter aula no dia 25 de dezembro. Então, a gente verifica que nem sempre os cristãos comemoraram e celebraram a data do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. Tá? A gente não sabe ao exato em que dia que Jesus realmente nasceu. Mas o importante, gente, não é saber em que dia Jesus realmente nasceu. Se dia 25 de dezembro é data de nascimento de Jesus Cristo ou não. Importante para nós é saber o que isso significa para cristãos. Qual é o propósito da vinda do Messias? João 3,16, Deus amou este mundo de tal forma, de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, e tudo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, foi enviado por Deus Pai, com esse propósito, para que nós pudéssemos crer nele e ter a vida eterna. A vinda do Messias é que nós estamos comemorando esta data, dia 25 de dezembro, que por tradição nós escolhemos. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos, não quanto ao motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho, porque isso nós sabemos, mas eu quero compartilhar com os irmãos a forma com que esse Messias veio ao mundo. Irmãos, Jesus, nosso Messias, Salvador, veio ao mundo feito um bebê. Não, ele veio como bebê. E ele era bebê. E por que ele veio como um bebê? Para mim, se ele era e é realmente Salvador, Messias da toda a humanidade, eu esperaria que ele viesse já feito um adulto, não um bebê frágil, que depende totalmente dos cuidados dos seus pais para a sua sobrevivência, mas que ele viesse já feito um adulto, forte, não através do corpo de uma mulher,
mas vindo diretamente do céu, entre as nuvens, com trovões, raios, com uma voz majestosa, cheguei. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio um bebê. Tudo bem, chegou como bebê, mas um bebê diferente de outros bebês. Por exemplo, no filme Super-Homem, ele também vem, bebê, ao mundo, mas ele não vem através do corpo feminino de um ser humano, mas ele vem numa cápsula, numa, sei lá, espaçonave, ele chega, pum, daí, ainda pequeno, ele já tem poderes sobrenaturais, levanta um carro com o dedinho, ele pula, voa para lá e para cá, possuidor de poderes sobrenaturais. Era assim que eu esperava que Jesus se apresentasse para nós, mas não foi isso que aconteceu. Ele chegou, bebê, chorando, fazendo necessidade nas fraldas, assim como nós fizemos, passou por fase da infância, adolescência, mocidade, sentiu fome, portanto comeu, sentiu sede, portanto bebeu, trabalhou como carpinteiro, como qualquer profissional entre nós. Ele simplesmente viveu uma vida que qualquer ser humano viveria, igual a você, igual a mim. E por que ele fez questão de viver dessa maneira? Mas não somente viveu, mas ele também operou milagres. Nós cremos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como isso é possível? Eu não sei. Deus vai me explicar depois. Mas nós cremos que ele foi 100% homem e 100% Deus. Nós aceitamos a humanidade de Jesus Cristo e a divindade de Jesus Cristo. Mas pelo que eu vejo, parece que Jesus fez questão de usar apenas a sua humanidade aqui na terra. Pelo menos até ele morrer na cruz. Ele deixou seu poder divino de lado e fez questão de lançar mão apenas da sua humanidade aqui na terra. Alguns teólogos dizem assim, não, como Jesus era 100% homem, 100% Deus, quando ele vivia a rotina, por exemplo, comer, beber, trabalhar, dormir e tal, ele era homem. Mas quando ele operava milagres, tipo expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos, acalmar tempestades, naqueles momentos ele usou o seu poder divino próprio. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu posso até estar errado, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Por quê? Porque se isso for verdade, isso contradiz tudo que nós vimos desde o Velho Testamento até o último livro do Novo Testamento, que é Apocalipse. Se o fato de Deus ter operado milagres testifica que Ele é Deus, ou Ele tinha poder divino próprio, então, veja Moisés, por exemplo. Ele separou as águas do Mar Vermelho, mas nem por isso ele é ou era Deus. Ele era um homem, ele era um ser humano como você e eu. Os profetas, Elias, Eliseu, também operaram muitos milagres, mas nem por isso eles eram deuses, eles eram homens. No Novo Testamento, nós temos um exemplo que são os apóstolos que aparecem no livro de Atos. Pedro, por exemplo, que era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ele levantou o coxo, ele ressuscitou aquela mulher chamada Tabita, Dorcas, que tinha morrido. O apóstolo Paulo, ele também curou um monte de enfermos, até ressuscitou um homem chamado Eutico, um jovem que ouvia o sermão comprido do apóstolo Paulo e caiu no terceiro andar e morreu. Mas de lá ele ressuscitou. Mas nem por isso Pedro era Deus, nem Paulo era Deus.
milagre testifica que Deus estava com aquele homem, ser humano, que acabou de operar milagres. O milagre não testifica que aquele homem que operou milagre é Deus ou tem poder divino. O fato de a gente dizer que, porque Jesus operou milagres, ele é Deus, ele tem poder divino, ele utilizou o poder divino naquele momento. Nem sempre isso é verdade. Voltando para o texto agora, por que Jesus fez questão de fazer esse tipo de confissão e declaração aos seus discípulos e outros que estavam por perto, acusando falsamente a ele? Ele disse o seguinte: o filho, Jesus, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Em outras palavras, eu recuso lançar mão do meu poder divino, embora eu o tenha. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu faço questão de utilizar apenas a minha humanidade. O que ele quis mostrar com isso? Por que ele nasceu bebê como nós? Porque ele bebeu como nós bebemos. Porque ele comeu como nós comemos. Porque ele trabalhou como nós trabalhamos. E porque ele morreu na cruz como nós morremos. Porque ele queria mostrar que para fazer obras de Deus, você não precisa ser um Deus. Basta você utilizar a sua humanidade. Desde que essa sua humanidade, a sua vida, seu coração, estejam em pleno acordo, em total, integral harmonia com a vontade de Deus. Então veja bem, é o poder do Deus Pai, o poder divino do Deus Pai, que se manifesta através da sua humanidade. Por milagres, por ensinamentos e assim por diante. Jesus fez questão de não lançar mão da divindade dele para nos dar esta possibilidade de que você, um ser humano, igual a mim, Jesus humano, pode fazer tudo o que eu fiz. Por isso o tema desta manhã do sermão é: se Jesus fez, nós também podemos fazer. Ele terminantemente recusou a lançar mão da sua divindade aqui na terra para realizar as obras maravilhosas que ele fez. Ele usou apenas o lado humano. Talvez, quando ele estava no monte de Getsêmani, antes de ser crucificado, ele fosse tentado, talvez por ele mesmo. Puxa vida, vou ter que morrer mesmo na cruz. Será que não tem um outro jeito de salvar a humanidade? Ele podia muito bem lançar mão, momentaneamente, do seu poder divino para resolver essa questão. Talvez por isso ele orou a Deus: Pai, se pudesse afastar esse cálice de mim, por favor, faça-o. Mas como nós vimos no texto, Jesus fez questão de fazer apenas o que Deus mostra. E Deus mostrou para o Filho Jesus o quê? A cruz. A cruz. Jesus entregou a sua humanidade totalmente à vontade de Deus Pai. E quando você entrega também a sua humanidade, a sua vida, seu coração, totalmente à vontade de Deus, você também pode fazer tudo que Jesus fez na vida. É para entregar essa mensagem a Deus que Jesus fez questão de nascer por meio de um corpo feminino, bebê, menino, adolescente, moço, e fez questão até de morrer, assim como nós. Por que ele fez isso? Para não dar motivo de desculpas para nós. Para que a gente não fique inventando pretexto de desculpas. Isso fez porque Jesus é Deus. Jesus operou milagres, ajudou, teve paciência, engoliu tudo, né? Porque ele era Deus.
Não. Ele conseguiu fazer tudo isso porque era um homem igual a você. Só que entregou a sua humanidade totalmente à vontade de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, é a mesma coisa. A essência, né, dessa tentação é que Satanás queria que Jesus lançasse mão do poder divino dele, próprio, de Jesus. Olha, transforme essa pedra em pão e coma, satisfaça a sua fome. O que ele recusou. Olha, você não é Deus, então use sua identidade divina, né, para se salvar. Ele recusou fazer isso. Então, o diabo tentou Jesus para que ele usasse o seu poder divino próprio e não de Deus, Pai. Mas ele recusou isso. Quando Pedro puxou, né, e tentou defender Jesus Cristo daqueles que vieram prender o seu mestre, o que Jesus falou? Calma, calma, Pedro. Você acha que eu não teria poder divino para chamar aqui anjos e anjos para acabar com todas essas pessoas? Mas eu não vou fazer isso. Eu recuso lançar mão do meu poder divino para me proteger. Eu apenas quero entregar a minha humanidade ao Senhor. O livro de Atos é uma prova concreta de que isso é verdade. Pedro, Paulo, os demais discípulos, todos eles fizeram grandes obras de Deus, até operaram milagres, não porque eles eram deuses, não porque eles tinham seu poder divino próprio, mas todos eles entregaram a sua humanidade, a sua vida nas mãos de Deus Pai. E Deus operou milagres por meio de nós. Jesus Cristo, embora Deus, fez questão de entrar no mundo físico. Ele fez questão de se confinar no mundo onde há limitações, espaço e tempo. Para mostrar a nós, seres humanos, que um dia nascemos e um dia morremos, que também somos capazes. Que tudo Jesus tem feito, desde que nós entregamos a nossa humanidade da maneira como Ele entregou a humanidade dele nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo descreve muito bem esse fato no livro que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, que eu vou ler para vocês, que diz assim, que embora sendo Deus, Jesus, ele não considerou o ser igual a Deus, né, algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você imagina, se Jesus não morresse na cruz, sei lá, não precisa ser necessariamente a cruz, que ele evitasse a morte física, isso daria um grande motivo, né, para nós também evitar qualquer tipo de sacrifício em nome de Deus. Porque eu reclamaria. Pô, Jesus falou, fez boas obras, não sei o quê, e quando chegou no momento H de morte, ele simplesmente fugiu. Então, eu também não vou morrer. Eu não quero me sacrificar para o bem do nome de Deus. Se Jesus não fez isso, por que eu faria? Mas Jesus foi fiel à sua humanidade. Até a última gota de sangue que ele derramou na cruz, ele fez questão de ser apenas um ser humano como nós. Para mostrar para nós que nós também podemos fazer a mesma coisa. E a história comprovou, mostrou para nós. Martírio.
muitas pessoas, muitos cristãos entregaram suas vidas, assim como Jesus entregou a sua vida a Deus. Irmãos, uns 2 meses atrás, um senhor da nossa idade, um membro idoso da nossa idade, foi operado, né? Foi uma urgência. E ele foi para na UTI porque ele não estava bem, tá? Ele não estava bem. E quando, então, eu e o pastor Davi, né, fomos visitaram na UTI, e quando eu cheguei, eu percebi que também realmente ele não estava bem. Ele estava cheio de sondas, né, usando máscara de oxigênio, já assim, meio assim, né, torporoso. Ele me reconheceu, mas ele não estava né, bem assim, lúcido. Mas eu segurei na mão dele e comecei a orar por ele. E eu voltei para casa. E dias depois eu fiquei sabendo, pelos familiares, que ele tinha se recuperado. Ele tinha se recuperado, porque ele estava mal, mas ele tinha se recuperado. E recebeu alta e voltou para casa. E ele, o paciente, diz para os familiares que depois que o pastor Jairo, olha lá, né, não me leve a mal, depois que o pastor Jairo e Davi o visitaram, que oraram em nome de Deus, que ele melhorasse tudo mais, que ele realmente começou a melhorar. E ele encarou isso como um milagre. Depois ele me convidou na casa dele, tomei um chá com ele, nós conversamos, e ele não era um homem assim, fervoroso na fé cristã, mas ele prometeu que, a partir de então, agora eu vou, né? Ele disse que iria servir, né, a Jesus. Olha, quando essas coisas acontecem, quem fica surpreendido, né? Na verdade, não é a pessoa que experimentou a cura, somos nós. Porque eu sei muito bem que eu não tenho esse poder. Se aquilo foi milagre, foi milagre. Mas eu não sou o autor desse milagre. Foi o poder divino de Deus Pai se manifestando através de um ser humano como eu, através da minha humanidade, sujeita à vontade de Deus, que se manifesta. Quantas vezes também já não aconteceu isso com você? Sim, claro que aconteceu. Por isso, na cruz, Jesus, dando aquele último suspiro dele, diz assim: tudo está consumado. A sua humanidade, a insistência com que ele fez questão de fazer as obras de Deus por meio da sua humanidade, totalmente sujeita à vontade de Deus, se consumiu. Está feito. Agora, o lado divino de Jesus Cristo, então nunca se manifestou enquanto ele estava em nosso meio, aqui na terra? Sim, se manifestou. Começou a se manifestar, sabe quando? Após a morte dele. Depois que ele completou a obra redentora na cruz, no terceiro dia após a morte, com a ressurreição, a sua divindade começou a ser revelada, manifesta. Quando então ele se apresenta diante dos seus discípulos. Depois que Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Todos ficaram com medo dos judeus, romanos e tal, né? Então eles se trancavam numa casa. E lá eles se reuniam, faziam as coisas que eles tinham que fazer. Mas se você for olhar no livro de João, capítulo 20, está assim escrito: apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. João capítulo 20, 19, capítulo 20, 26. Em 2 ocasiões, Jesus visitou seus discípulos. E eles estavam com as portas e, janelas, tudo trancado. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Como ele entrou? Se as portas estavam trancadas. E o que o apóstolo João queria transmitir para nós, ao relatar esse fato em 2 vezes? Que ele começou a superar as barreiras do mundo físico. Se antes ele fez questão de se confinar
as limitações do mundo físico, agora, após a morte, com a ressurreição, ele começou a superar as barreiras do mundo físico. O lado divino dele começou a se revelar. Mas mais importante não é isso. Para mim, o mais importante é o que ele falou. Qual foi a primeira frase que Jesus falou aos seus discípulos após a sua ressurreição, nesses primeiros encontros que ele teve com eles? Eu quero que você procure essa passagem, João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 21. Não seria interessante a gente tentar verificar o que Jesus, logo após a ressurreição, nos primeiros encontros com seus amados discípulos, o que ele disse a eles? Vamos ler todo mundo junto aí? Vamos lá? Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Gente, preste atenção. Paz com vocês. Isso é uma saudação que qualquer um faria naquela época. Mas o que vem depois que é importante. Porque logo após a ressurreição, Jesus ansiosamente esperou esse momento. Ansiosamente esperou esse momento. Talvez a vida inteira, para poder lançar esse desafio aos seus amados discípulos. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Jesus talvez tivesse dito esta frase antes, quando ainda estava em vida. Mas agora muda totalmente de conotação. Antes eram apenas palavras. Olha, assim como Deus me enviou, eu envio vocês para diferentes comunidades, vilarejos, para evangelizar. E isso era uma coisa. Mas agora, ele, morto e ressuscitado, ele lança esse desafio. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Assim como eu entreguei minha humanidade nas mãos de Deus, para que o poder dele possa se manifestar através de mim, agora eu, Deus, aquele que é igual em termos de autoridade e poder com Deus Pai, agora eu, Deus, envio vocês, para que você entregue a sua humanidade, a vontade do Deus Pai, a vontade do Filho Jesus, a vontade do Santo Espírito. Jesus, eu entendo da seguinte forma, ele deve ter esperado ansiosamente para dizer isso a seus discípulos, com toda coragem, audácia e autenticidade. Sabe por quê? Porque antes ele falava, mas agora não. Ele não fala com palavras, ele fala com a sua própria vida, com sua própria morte, com sua própria ressurreição. Em outras palavras, o que eu fiz, vocês também podem fazer. Que adianta Jesus falar para os seus discípulos a respeito da ressurreição, se ele morre e não ressuscita? Mas ele morreu e ressuscitou. Agora, é ele que fala. É o corpo dele que fala. A vida dele que fala. Assim como Deus me enviou, agora eu envio vocês. Natal, para encerrar. Nós estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus, a vinda do Messias. Nós vamos ter almoço com os familiares, troca de presente, ótimo. Tá? Esse clima de festa, ótimo. Mas nós precisamos reafirmar qual é a nossa verdadeira identidade. Para que nós estamos aqui? O que Jesus quis mostrar com o seu nascimento e com a sua morte na cruz? Ele podia muito bem lançar mão do seu poder divino, de vez em quando, mas ele recusou fazer isso. Permaneceu desde o começo até o fim, como um homem, como nós. Por que ele fez isso? Para mostrar para nós que o que eu fiz, meus queridos discípulos, meus queridos amados, vocês também podem fazer. Desde que você entregue a sua humanidade
totalmente nas mãos de Deus, a perfeita harmonia, a total entrega. Claro que nós não estamos ainda à altura do nosso Senhor Jesus Cristo, mas estamos tentando, né? Somos tartarugas, dando aqueles passos, bem devagarinho, mas pouco a pouco nós estamos chegando. Eu espero que o ano 2014 seja um ano em que você não se reduz. Que você seja corajoso, que não fique fugindo, não fique se escondendo, mas que você firmasse a sua identidade, com audácia, com orgulho, com a convicção de que se Jesus fez, ser humano, 100%, eu também posso. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, eu confesso que eu tenho fugido das responsabilidades, eu tenho me escondido do chamado de Deus. Às vezes tenho inventado desculpa dizendo que Jesus fez isso porque Ele era Deus. Jesus fez aquilo porque Ele era Deus, quando na verdade Jesus, com dó no coração, Ele quis falar para mim que Jairo não é Deus, não é o lado divino meu, mas eu fui tão homem quanto você, enquanto estava aqui, Jairo. Tudo que eu fiz foi a minha humanidade entregue nas mãos de Deus Pai. Foi Deus que me usou como ferramenta, como instrumento para realizar essas obras. E você, Jairo, você pode até fazer obras maiores ainda. Sua missão aqui na terra, portanto, é purificar cada vez mais seu coração, alinhar-se cada vez mais com a vontade de Deus, total entrega, o acordo integral entre a sua humanidade e o poder divino do Deus Pai. Senhor Deus, obrigado porque Deus enviou o Santo Espírito para me ajudar. Eu sei que o Santo Espírito continua operando na minha vida, continua me cutucando, me incomodando, para que eu não seja um homem covarde, para que eu não me esconda por trás das minhas desculpas e pretextos meus. Ano 2014, Pai, eu quero ser quem eu sou. Eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa salva, que chama Deus de meu Pai, e que eu viva essa vida. Que o Santo Espírito me ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.